Este podcast tem o apoio do projeto integrado RN21, cofinanciado pelo PRR, Plano de Recuperação e Resiliência pela União Europeia. Bem-vindos ao Sustentável, o podcast de conversas sobre sustentabilidade. Eu sou Isabel Martins, da revista Sustentável, e hoje vamos falar de recursos florestais. E tenho comigo Rogério Rodrigues, coordenador do Collab Forestwise e do projeto RN21. Viva! Olá, muito obrigado. Aqui estamos presentes e com bastante orgulho. O gosto é todo nosso em recebê-lo. E temos também Marta Martins, que é a gestora do projeto RN21. Olá, Marta. Olá, Isabel. Obrigada pelo convite. Sejam muito bem-vindos a ambos. Eu começaria por si, Rogério, para lhe perguntar, para quem nos ouve e não conhece, o que é exatamente, muito rapidamente, o Collab Forestwise? Ok, o Collab Forestwise é uma entidade que foi criada para agregar interesses das entidades que compõem os nossos associados. No fundo, nós o que fazemos é com a investigação e transferência de conhecimento e de tecnologia nas áreas da gestão integrada do fogo e da floresta. O que é que isto quer dizer? No fundo, há interesses do território, interesses das empresas e interesses das entidades de investigação que muitas vezes, por si, reclamam uma ligação de interesses no sentido de resolver rapidamente problemas. Nós temos muitos problemas no território ligados precisamente ao setor florestal e muito também com uma problemática ligada aos incêndios. O que nós vamos tentar é resolver problemas destas instituições, destes organismos, para tentar, em conjunto e de forma colaborativa, resolver os problemas do nosso país. O que nos traz aqui hoje realmente é este tema de recursos florestais, mas muito concretamente o projeto RN21. E queria então que nos explicasse que projeto é este, como é que ele surge. O setor florestal tem, em termos territoriais, uma enorme importância. 60% do nosso território tem um uso ligado à floresta, matos e floresta. Dentro disto, o pinheiro bravo, essencialmente, também o pinheiro manso, mas essencialmente o pinheiro bravo, é uma das espécies principais. Já foi a primeira espécie, hoje ocupa uma área entre os 700 e 800 mil hectares, e ele foi e continua a ser muito importante para a economia nacional. No âmbito da bioeconomia, o país entendeu que deveria desenvolver, no âmbito do PRR, algumas áreas especificamente com um nível de atenção diferente, olhando para a cadeia de valor. Ora, se nós temos em termos, e o PRR resolve problemas muito críticos que teve a ver com a coincidência do Covid e teve também associada nesse período as questões da guerra na Ucrânia, com a destabilização de mercados, com problemas graves. E ao ter decidido pegar o setor da resina, que também interage com o setor do calçado e o setor dos têxteis, que foram os outros dois setores onde houve um investimento na cadeia de valor. Pegando pelo setor da floresta, que ao mesmo tempo pode vir a ajudar a resolver problemas de gestão do território e nisto associado a uma gestão ativa que diminui os incêndios em Portugal, foi, digamos assim, uma feliz ideia, em primeiro lugar, de potenciar novamente um setor da economia que foi fulgurante na década de 70, 80, e que, para além disso, se faz no território, ou seja, onde existem pessoas e onde essas pessoas gerem melhor o nosso território, gerando economia local. Ora, essa virtude fez com que fosse criado um projeto que envolve muitos parceiros, 37 no seu todo. O Collab Forestwise é o líder deste megaprojeto e onde estão todas as entidades que representam a produção, portanto a ligação ao território, a indústria, primeira e segunda transformação, até chegar aos mercados. E nisto envolve muitas instituições também, associações e entidades ligadas à investigação e desenvolvimento. Até uma lógica completamente colaborativa, não é? Isso mesmo, e portanto abrange muitas áreas, abrange muitos objetivos, mas num projeto estruturado de forma colaborativa. Muito bem. Marta, para percebermos um bocadinho que desafios é que queremos responder neste projeto, se calhar valia a pena explicar aqui a importância desta matéria
resina, não é? A importância que ela já teve no passado e que tem hoje, não é? Para percebermos aqui um pouquinho esta evolução. Como o Rogério já referiu, portanto, a resina natural já foi um recurso-chave no nosso território. Nós, na década de 70, em Estado Novo, nós éramos o terceiro maior exportador de resina natural mundial. Obviamente depois com a entrada de produtos que eram derivados de combustíveis fósseis, muito aqui com a entrada de mercados como a China, até todos aqueles que derivavam destes combustíveis fósseis, houve aqui um decréscimo. Portanto, temos uma matéria-prima mais barata, que nos resolve os nossos problemas do dia-a-dia e que a resina natural foi colocada um bocadinho de lado. Para termos aqui uma noção, nós éramos, sendo o terceiro maior exportador, nós exportávamos cerca de 140 mil toneladas nessa altura. Hoje, pelos dados do INE, nós produzimos à volta de 5 mil. Portanto, quase residual. É quase residual, é que é mesmo isso. E aqui o grande objetivo deste projeto, também como o Rogério referiu, é conseguirmos revitalizar este setor. A resina é uma matéria-prima que é essencial, que pode ser utilizada em inúmeros setores de atividade, inúmeras indústrias, coisas completamente distintas, que a maioria das pessoas nem consegue aferir, não é? Um pequeno produto, aquela pequena garrafa de água que nós temos aqui tem resina. Como? Através da cola. Tem tanto valor, porque é que nós estamos aqui a desperdiçar uma matéria-prima que nós temos tanto nos nossos pinhais e que pode, de certa forma, promover todos aqueles pilares que nós hoje falamos ao nível da sustentabilidade. E é um bocadinho por aí que este projeto surge também. Sim. Mas há aqui desafios muito concretos, para além desta questão da competição com outras matérias-primas, não é? De matérias-primas de natureza fóssil, não é? Há aqui questões concretas da própria extração da resina que a torna um pouco competitiva à luz das práticas atuais, não é? Sim, quando se criou este projeto, a primeira coisa que foi feita foi reunir os stakeholders. Portanto, todas as pessoas que percebiam de facto da resina natural a nível nacional. E foram eles que identificaram os problemas deste setor, ao nível de toda a cadeia de valor. Portanto, na primeira transformação, na segunda transformação, na produção, eles identificaram-nos. E este projeto foi construído com essa base. Portanto, perante estes problemas, como é que nós agora vamos fazer, o que é que nós vamos operacionalizar neste projeto, que inovações, que tecnologia, o que é que nós vamos acrescentar para que daqui a 3 anos, 4 anos, este setor seja um bocadinho diferente. E aí surgem todas estas inovações ao longo da cadeia de valor. Assim, muito sucintamente, que principais desafios eram esses? Os principais problemas eram esses nessa cadeia? Só para termos uma ideia mais concreta. Falta de mão de obra é a primeira, não é? Portanto, as pessoas, é uma atividade que não é atrativa, ela é dura, e aqui o Rogério pode ajudar-me, ela é muito dura. Porque, na verdade, nós desenvolvemos 3 pilares. Exatamente. Estes 3 pilares cobrem essencialmente a área da produção, a área da transformação e depois há uma componente que diz a respeito à rastreabilidade e à criação de uma marca e à componente de comunicação de todo o projeto. Mas começando pela produção, por exemplo. Começando pela produção, o pilar 1, esta falta de mão de obra e de formação qualificada que era necessário, tínhamos que a resolver. Isto requer ir árvore a árvore, colocar... Tínhamos que tornar esta atividade mais atrativa. Ora, se ela é dura do ponto de vista físico e porque obriga a ir sistematicamente 10, 12 vezes, 15 vezes a cada árvore, nós tínhamos que criar mecanismos de automatização e mecanização. Para isso, construímos ferramentas que facilitam a vida do resineiro, que deixa no seu período anual de colheita de resina, de ir 15 vezes para, em 2 ou 3 vezes que vai a uma árvore, retirar o mesmo volume de resina. E para isso foram feitas evoluções em termos tecnológicos para encontrar ferramentas. Mas portanto, também, já não estamos a falar daquele potinho de barro tradicional que vimos na nossa infância. Um potinho de barro. Na nossa, na minha, que eu sou uma pessoa antiga. Com a exposição ao sol, à água e ao vento, tem inúmeros detritos. Folhas, terra, insetos, um conjunto de detritos que depois, na transformação, obrigam a processos de limpeza que têm gastos energéticos. E gastos energéticos consideráveis. Na ótica de toda a energia que é necessária para a transformação daqueles produtos, se calhar 15 a 20% da energia gasta é para retirar esses resíduos. Portanto, outra das introduções ao nível da produção foi passar para um sistema de saco fechado. Ou seja, a resina sai da árvore, entra num sistema fechado, límpida, como é perfeitamente natural. Mas também fizemos algumas outras melhorias na própria formação das pessoas que fazem esses trabalhos. E por último,
na melhoria das árvores que pretendemos venham a ser resinadas no futuro, porque os pinheiros não resinam todos da mesma forma. Há pinheiros que resinam muito, há pinheiros que resinam pouco. Ou seja, Portanto, está-me a falar que é preciso conhecer também a tipologia de árvores, não é? Isso, fizemos E perceber melhoramentos quais são genéticos aquelas. Muito bem. para encontrar árvores plus, árvores que tenham uma maior E capacidade. só nessas é que é interessante fazer a extração da resina. Isso, portanto, num futuro, já mais de médio e longo prazo, teremos, porque todo o trabalho de investigação associado a um processo de melhoramento genético demora muitos anos. Portanto, constituímos essa base para, de facto, no futuro, virmos a ter árvores produtoras de resina. No setor da segunda transformação, aí as inúmeras vantagens neste projeto são de muita ordem. Desde processos de digitalização, processos que têm a ver com melhoria de procedimentos, automatização, enfim, aí há um conjunto enorme para além do resultado prático, na obtenção de novos produtos, na obtenção de processos muito mais operacionais. Sim, nós na segunda transformação nós dividimos aqui o pilar em duas iniciativas. Uma iniciativa muito direcionada para o que o Rogério acabou de referir, para a modernização, para a digitalização, para a automação. Portanto, o que nós queremos é ser competitivos no mercado, nós queremos ter maior produtividade e ao mesmo tempo diferenciar os produtos. Portanto, sendo uma matéria-prima tão versátil, onde é que nós já entramos? Onde é que ela pode entrar? O que é que nós podemos fazer para ela entrar em novos mercados, reduzir pegada carbónica e auxiliar as nossas indústrias? E, portanto, aqui a segunda transformação fizemos aqui esta divisão que achamos que era extremamente importante ao longo do projeto. Depois temos também o pilar 3. Então, Marta, deixa-me recuar um bocadinho. E nessa segunda transformação, onde é que efetivamente nós podemos ir buscar novos produtos e entrar em novos mercados? Nós entramos em 4 novos mercados dentro do RN21. A resina, como já referimos, é muito versátil e já existia no setor alimentar, como nas pastilhas elásticas, nos refrigerantes. Portanto, ela já está presente em muitas dos nossos produtos finais que nós consumimos no dia a dia diariamente. E nem nos apercebemos. Que nem nos apercebemos. Ao nível do projeto, nós entramos em 4 novos mercados. A resina, quando é extraída da árvore, ela passa por uma indústria de primeira transformação e ela origina 2 produtos, a água ras e a colofónia. A água ras é aquele produto que é mais valorizado por estas inovações que o Rogério referiu há bocadinho, não é? Nós temos um saco fechado, temos ali um composto volátil que já não desaparece e nós vamos conseguir introduzi-lo mais facilmente na indústria de cosmética. Nestes novos mercados nós estamos a utilizar essencialmente colofónia, que é então um produto, um subproduto que advém da resina. Portanto, temos aqui 2 vertentes muito distintas. Ao nível das embalagens, que é um dos mercados que nós entramos. É uma cola? Colofónia. Não. É a componente sólida da resina. Sim. Okay? E que tem determinadas características que depois vão ser transformadas para criar biopolímeros. Exatamente. Ou seja, algumas substâncias que vão ser internalizadas em produtos, substituindo as tais resinas fósseis e com isto ajudando à neutralidade carbónica. Estava a falar embalagens, portanto, isto faz sentido. Sim, faz todo sentido. Nas embalagens nós então introduzimos colofónia. O que é que isto permite? Permite que o tempo de prateleira dos nossos alimentos passe a ser muito maior. Portanto, ela cria ali uma película que permite com que as bactérias, portanto, há uma proteção microbiana, digamos assim, em que as bactérias e micro-organismos não entram com o tempo de conservação, menos desperdício alimentar. Exatamente. Estes filmes, para além de substituírem filmes de origem fóssil, plásticos, que depois também são muito mais dificilmente recicláveis, Sim. São biopolímeros, portanto são de origem bio, a sua reciclagem futura será assegurada. Para além disso, tem a tal componente microbiana que é protegida porque a colofónia permite, ao nível do tempo de prateleira, dar melhores condições aos produtos frescos para se garantirem em prateleira mais tempo. Portanto, quer o filme, quer umas pequenas partículas que esse filme detém de colofónia, ajudam ao tempo de prateleira destes produtos. Menos desperdício, mais sustentabilidade. E depois temos o setor. Temos depois os outros setores. O automóvel, exatamente. Estamos aqui a trabalhar com uma indústria que também trabalha diretamente para a Auto Europa. E então o que é que nós fazemos? Fazemos a substituição de alguns compostos nos painéis de porta, plásticos, e que há aqui uma incorporação da resina natural.
e, portanto, temos aqui uma menor utilização de matérias-primas de origem fácil. O resultado final é sempre um produto mais sustentável do ponto de vista das matérias-primas, da sua origem e da sua pegada também, porque estamos a falar num abastecimento de cadeia curta, não é? A pegada ecológica, no fundo, dos componentes que fazem parte de um automóvel. Por último, temos o setor dos têxteis e o setor do calçado, onde a própria Colofónia, em derivações deste produto nobre, acaba por produzir biopolímeros para novos adesivos, para incorporação em solas de sapatos, que vão ter menos produtos fósseis. E ao nível dos têxteis, na própria técnica de coloração, que é usada através de biopolímeros, que vão permitir uma coloração, um tingimento, sem utilizar meios fósseis, mais uma vez. E esse tingimento é muito mais duradouro, portanto, vai à máquina mais vezes. Que às vezes é um problema na substituição dos tingimentos por produtos mais naturais ou bio, não é? Portanto, é de facto a qualidade desse tingimento, depois a durabilidade, no fundo, desse tingimento. E os revestimentos, os próprios revestimentos, deixam também de ter apenas componentes fósseis e passamos a desenvolver revestimentos que têm uma componente bio-based e, portanto, também estamos a contribuir para e já começámos a testar isto? Nós já começamos a testar isto nas nossas indústrias. Portanto, como o Rogério referiu no início, nós temos aqui toda a cadeia de valor no RN 21 e, portanto, aqui o objetivo era a produção da resina, primeira transformação, segunda transformação, passamos agora ao mercado. Portanto, nós temos indústrias a trabalharem connosco, não é? Neste consórcio e com centros tecnológicos do calçado, do têxtil e que incorporam já estas soluções nos seus produtos. Portanto, obviamente numa fase inicial, e que foi isto que este projeto proporcionou a nível de investigação e desenvolvimento. Mas estamos a falar ainda em uma fase protótipo, ou seja, de ensaio, não é? Estamos nessa fase. Sim. Mas estamos aqui a falar, o objetivo final disto seria sempre, nós vamos incorporar a resina e, ao mesmo tempo, vamos garantir a qualidade que temos, pelo menos, aos dias de hoje. Se ela não for superior, nós vamos manter aqui a qualidade ou aquilo que as normas europeias nos obrigam, sempre, não é? Nesta substituição entre o fóssil e aquilo que é natural. E nós, neste momento, já conseguimos, em alguns casos, incorporação de substituição entre o fóssil... 15%. Exatamente. Em alguns casos. O que é já bastante... Considerável. Tendo outros produtos onde a incorporação é maior. Okay? Temos alguns como, 30%. Por exemplo, nos filmes... Nessas películas que estava a falar para a indústria alimentar. Isso. Agora, na verdade, a pergunta que faz é muito interessante, porque nós o que queremos é que estas soluções estejam no mercado, mas elas passam, em primeiro lugar, por um nível de desenvolvimento. A elaboração de protótipos, comprovar que eles cumprem os requisitos de mercado e a seguir é o mercado. A seguir somos nós, enquanto agentes do mercado, que vamos disponibilizar de recursos para os adquirir e sabendo, em compensação, o que é que estaremos a fazer também em termos ambientais. Se isto traz um custo mais acrescido, certamente que irá trazer. Até que valor, em termos daquilo que é a importância que estamos, isso não está ainda avaliado. Mas há uma coisa que sabemos. Existem soluções e estas soluções respondem em termos de bioeconomia àquilo que são os princípios e as metas europeias e é para esse desígnio que estamos a trabalhar. Na verdade, se nós conseguirmos escalar estas soluções, elas acabam por se tornar viáveis a médio prazo, não é? Sim, como sempre que introduzimos uma inovação tecnológica no mercado, nunca é muito viável numa primeira fase e escalada acaba por ser competitiva, não é? Repara, o simples facto de estarmos a importar resinas vindas do Brasil, que fazem 5, 6 mil quilómetros de barco, a pegada ecológica que estamos a reduzir é enorme. Se isto for de alguma forma compensada, estimulando a produção de resina dentro da Europa, e claramente em Portugal, estaremos logicamente a ganhar em várias dimensões. Desde logo a ambiental, porque estamos a reduzir essa pegada, pelo incremento da produção de um produto bio-based e depois as outras colaterais, como por exemplo uma boa gestão florestal que patrocina e com isto a redução de incêndios. Quer dizer, há uma enorme virtude em patrocinar
a produção e o estímulo da bioeconomia nestas áreas, precisamente porque ela vai ter um benefício que extravasa o benefício económico. É aqui que entra a nossa campanha de comunicação, o nosso pilar 3, que é o que nos falta falar. Porque quando na candidatura se preparou esta campanha de comunicação, foi muito com este objetivo de nós vamos mostrar às empresas, numa comunicação business to business e numa comunicação também B2C, aos consumidores, portanto, neste caso, quais são os benefícios de tudo isto, do consumo de produtos finais que não têm derivados de combustível fóssil, mas têm derivados da resina natural nacional. E foi nessa perspectiva de complementar aqui a cadeia que este pilar 3 depois foi criado. E do ponto de vista da comunicação B2B, onde é que vocês encontraram aqui maiores desafios? Porque no B2C provavelmente estamos a falar até para uma comunidade mais jovem, escolar muitas vezes, e aí se calhar é mais pedagógico. Mas no B2B é preciso explicar as vantagens, não é? Aqui contamos muito com a nossa indústria, não é? Estavam muito já abertos para este tipo de soluções. Estavam muito abertos para este tipo de soluções, sim. Sim, e na verdade há que elevar o papel que a indústria teve. Isso. Quando, a fim da década de 70, 80, Portugal tinha, em termos de economia, o setor da resina muito bem cotado em termos europeus. Quando a globalização e os efeitos da redução da atividade em termos rurais, que retirou essa capacidade e ao mesmo tempo a globalização que trouxe resina a metade do preço que era produzida no território português, claro que isto, o mais lógico é que estas empresas desistissem. E as empresas foram resilientes, isto é, encontraram formas de, ok, nós não temos resina nacional, temos que ir buscar resina fora. E então melhoraram nas suas formas de transformação para chegar onde, de facto, tiveram a visão, antes da bioeconomia e a Europa estimular a sustentabilidade, quererem investir e acreditarem na resina natural enquanto alternativa aos produtos fósseis. E eles fizeram esse trajeto sozinhos, no fundo, acreditando no poder e nas vantagens da resina natural, e quando o projeto surge, nós temos esta indústria preparada e ávida, de mãos abertas, a dizer agora temos que dar o passo da inovação. O passo de internalizar soluções que já temos identificadas, mas que necessitamos de as investigar e de as colocar no mercado. E de falar com estes centros tecnológicos, no calçado, no automóvel, nos têxteis e nas embalagens, para, de facto, de uma vez por todas, começarmos a internalizar, capitalizando, no fundo, o interesse político e estratégico da Europa de facto, produzirmos cá dentro, estimularmos a bioeconomia e, no fundo, concretizarmos o pacto ecológico e as metas que neles estão constituídas. Este projeto acaba por desembocar numa marca, na criação de uma marca que é a Resinai. Queria que me falasse um bocadinho também porque é que sentiram esta necessidade também de criar esta marca, que funciona quase como uma certificação de todo este processo, não é? A marca é aqui, de certa forma, a nossa marca final, não é? Foi a forma que nós tivemos de dar robustez a todo este processo. Quando nós temos uma floresta de pinos, neste caso Pinus spinacer, que é a nossa principal espécie produtora da resina em Portugal, e que pode ser bem gerida e que pode dar-nos aqui uma vantagem competitiva ao proprietário, dando-lhe, por exemplo, mais 30% de rendimentos do que aquilo que eles têm nos dias de hoje, nós decidimos criar algo para que no mercado isto fosse diferenciador. O objetivo era que, quando houvesse um produto de prateleira em que tivesse o símbolo da marca Resinai, nós podíamos dizer assim: este produto tem resina natural nacional, que advém de florestas nacionais, obviamente, que têm a gestão sustentável. E então, o que é que se fez nesta constituição da marca? Alicerçou-se esta marca aos principais referenciais que existem hoje ao nível da gestão florestal sustentável. Portanto, as marcas FSC e o PEFC. É condição sine qua non, sim, para poder ostentar marca Resinai. Sem essas marcas, portanto, sem elas estarem integradas quer na parte da produção, quer depois ao longo da cadeia de valor, não podem ser certificadas. Não será certificado o produto, de certeza. Portanto, essa é a condição. E depois nós também acreditamos que se o proprietário
florestal tiver consciência de que consegue reter ou deter do seu pinhal um rendimento anual para além do rendimento da madeira que só vem 20 anos depois, isto vai ser, de certa forma, vai impulsionar a que eles façam uma gestão diferente também daquele povoamento. Sim, este pormenor que a Marta referiu é importante. É um por maior. Sim. Um pinhal, antigamente, há 50 anos atrás, geralmente dos microproprietários, o país tem esta realidade e de facto temos que saber conviver com ela, da micropropriedade, a pessoa ia cortar 2 ou 3 árvores para resolver problemas específicos económicos, desde casar a filha, há esse ditado, até resolver algumas aquisições. Ora, essa produção de madeira de qualidade, hoje em dia, toda a atividade mudou muito. Tudo aquilo que era expectável para um produtor, hoje mudou. A maior parte do pinheiro bravo é utilizado hoje para fibras. Tem uma valorização menor, mas tem mais rapidamente a obtenção de vantagem económica pela sua produção. Também os ciclos de fogo fazem com a intensidade do fogo em Portugal é de tal forma, de 6 a 8 anos é provável que uma área possa arder. E isto faz com que o proprietário queira tirar rendimento o mais rápido possível. Ao ter sistemas de produção até aos 40, 45 anos, já o obtém para a obtenção de fibra. A resina vai incorporar aqui a possibilidade, a partir dos 20 anos, ele ter um retorno anual. E isto é muito importante, porque podendo vir a aumentar no total daquilo que pode usufruir de 1 hectare de floresta, 30% desse benefício é uma vantagem muito considerável. Portanto, não só económica, como de potenciar de facto a tal prevenção de fogos florestais, porque temos uma atividade, estamos mais atentos à floresta, à sua limpeza, claro, à sua segurança. E é também nessa campanha de comunicação que nós queremos evidenciar o papel do resineiro, que tem um programa específico e os governos têm reconhecido esse papel. Queremos continuar a sobrevalorizar o papel do resineiro enquanto gestor ativo da floresta, que para além de ter uma atividade que decorre no período quente, entre março e abril até outubro, ele está presente, ajuda a gerir a floresta e é um agente de proteção e vigilância, digamos assim. Portanto, que dá um alerta e que intervém no caso de um incêndio. Ou seja, vai permitir que haja menos incêndios e, por outro lado, quando existam incêndios, como a floresta está gerida, os incêndios vão ser de menor intensidade e de menor área ardida. Portanto, há inúmeras vantagens, estas são as ambientais, as económicas também falamos, e o emprego, porque vamos promover emprego no território, no interior, onde é necessário, fazendo a tal coesão territorial. A nossa ambição é essa, é que os próximos governos e o atual continuem a ver este setor como muito importante, quer pela vantagem económica que traz, mas de gestão do território em território do interior, onde de facto nós temos que alavancar todas estas economias. E essa é a visão de futuro para o projeto mesmo? Sim, criar valor económico, criar coesão territorial. Sabemos que vamos ter aqui vários passos nesta visão de futuro. Se calhar agora, como foi referido aqui ao longo da conversa, é passarmos da parte dos protótipos para a efetivação, não é? Que conseguirmos de facto levar ao mercado, criarmos aqui condições para que estes protótipos que foram criados, estas ferramentas que foram criadas, sejam utilizadas de facto ao nível da produção, e da indústria já é diferente, as máquinas acabam por já estar instaladas, mas ao nível da produção é muito isto, conseguirmos que as pessoas adiram. Não nos podemos esquecer que nós estamos a trabalhar com a maioria dos resineiros que ainda existem hoje, já têm aqui uma faixa etária muito elevada e, portanto, tem uma maior dificuldade a aderir a algumas inovações. Por isso também precisamos de captar novas. É um grupo quase em extinção, não é? Resineiro. Sim. Não devemos conhecer muitos. Não, e cada vez mais temos menos resineiros, precisamente pela sua idade e porque não foi estimulante até agora esta atividade. Mas, na verdade, com o plano de formação que foi desenvolvido com a Resipinos, que é um dos nossos parceiros, nós estamos a
estimular novos jovens para encontrarem aqui uma atividade que é rentável. Claro que ainda tem os seus riscos, mas estamos todos num grande empenhamento no sentido de dar e criar condições no território para valorizar o pinhal, para que a floresta de Pinheiro Bravo volte a ser uma realidade em Portugal, e isso vai permitir emprego. E estamos também nas escolas. Nós estamos nas escolas a mostrar aos mais pequenos o quanto esta atividade é importante para eles e para a economia e para o território em si. Porque também acreditamos que é a partir de tenras idades que nós vamos conseguir incutir alguns valores, entre os quais o valor do nosso território, da importância de o saber gerir e de estar nele, nos posicionarmos nele. Portanto, estamos a trabalhar em várias frentes para que o futuro seja promissor. E os próprios mercados que desenvolvemos vão dar origem à internalização dos nossos produtos em outros mercados. A Marta tocou ao de leve em setores que queremos e ambicionamos no futuro desenvolver: a cosmética, a perfumaria, onde subprodutos da resina já são utilizados, mas há um conjunto grande de novas soluções que já estão a ser identificadas. Como a Marta iniciou esta conversa, a resina está presente em todo o lado e não a vemos, mas ela está presente. Ela tem este efeito agregador, e o que nós queremos é criar na sociedade e no setor empresarial e também na estratégia política este efeito agregador de ver na resina natural um agente importante dentro da bioeconomia que, no fundo, se multiplica em muitos mercados. Muito bem. Falou há pouco que temos aqui uma oportunidade, no fundo, da Europa poder passar a utilizar resina utilizada no continente e não importar esta matéria-prima. E o que lhe perguntava era, muito rapidamente, se este projeto também pode assumir algum pioneirismo no ponto de vista daquilo que já está a ser feito na Europa a nível da extração da resina, ou se nós também fomos beber alguma informação e inspirar-nos nas melhores práticas daquilo que já estava a ser feito por alguns países com mais ambição florestal e onde... Sim, claramente que o primeiro passo é ver tudo o que está feito. E nós pegamos ideias, algumas das ideias já estavam a ser desenvolvidas em outros momentos e através de outros organismos. Nós o que fomos foi pegar o melhor conhecimento existente e aplicá-lo, tentar aplicá-lo. Ou seja, nós não inventamos a roda. A resina natural é utilizada há séculos pelo homem. Passou a deixar de ser utilizada porque inventaram a resina fóssil, que é muito mais barata, necessita de muitíssimo menos mão de obra e ela é versátil, ou seja, ela acaba por ser utilizada para os mesmos efeitos da natural. Então, para que gastar mais dinheiro? Mas isso aconteceu em Portugal e noutros países europeus também, produtores de resina. Aconteceu globalmente. Certo. Ora, sendo a Europa, em termos mundiais, líder em matéria de sustentabilidade, em que tem o seu pacto ecológico e metas de sustentabilidade muito ambiciosas, é normal, é natural, que queira, nos seus princípios, ter assente com a melhoria das condições de vida das pessoas, e não vamos sequer entrar na comparação do que é o emprego em Portugal, na Europa, comparado com a América do Sul ou com a Ásia. Não é comparável. Na verdade, os ganhos em termos de sustentabilidade, pelo fator ambiental que traz, são enormes. Para além que, atuando em termos de bioeconomia no setor florestal, este setor é vital para Portugal, porque tem um problema enorme com os incêndios, e tudo aquilo que forem atividades que melhorem a gestão florestal, que façam outra vez estimular o produtor florestal a interessar-se pela gestão da sua área e obtendo dela recursos, valor. Se não obtiver valor, ele nunca se irá interessar. Portanto, eu creio que temos aqui todos os vetores alinhados para contribuirmos para uma melhor floresta, uma melhor economia, menos incêndios e, no fundo, enriquecermos criar o nosso valor, país. não é? Que é o que é importante. Muito bem.
Marta Martins e Rogério Rodrigues, foi um gosto ouvi-los e saber e aprender bastante sobre esta nossa matéria-prima que é a resina, sobre a qual muitos de nós já não nos lembrávamos que existia, é uma verdade, era algures, estava lá no nosso baú das recordações de infância, dos tais potes de barro que eu falava, portanto foi de facto muito, muito interessante ouvir-vos e saber mais sobre este projeto e esperar que ele ganhe asas, não é? E que possamos de facto poder incorporar mais esta matéria-prima nas nossas indústrias. Obrigada mais uma vez pela vossa presença, foi de facto um gosto. Obrigada a nós. O podcast Sustentável fica por aqui. Já sabe que pode continuar a acompanhar a atualidade em sustentabilidade em sustentável.pt, na nossa newsletter, app, redes sociais ou numa banca perto de si. Até ao próximo episódio. Este podcast tem o apoio do projeto integrado RN21, cofinanciado pelo PRR, Plano de Recuperação e Resiliência pela União Europeia.